por fazer parte desse projeto tão lindo de Viva a Palhaçadaria, né? Que coisa maravilhosa! Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, parabéns de falar de uma coisa tão importante para o mundo, para as pessoas, que é o bem-estar, fazer rir, né? O estar com sua alma bem, com seu astral lá em cima. Então, aqui sou o Teófano Silveira, popularmente conhecido por Biribinha. Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado. Poxa, a gente que agradece pelo senhor ter aceitado esse convite aí, entendeu? Muito obrigado mesmo. Teófilo Silveira, como você mesmo já falou, mais conhecido como Palhaço Biribinha, né? Isso. Olha só, que lindo. Agora, como que surgiu o Biribinha? Biribinha, como é que O Biri- veio? Então, o Biribinha surge aí no Rio de Janeiro, no ano de 1958. Eu tinha exatamente 7 anos de idade. E eu me recordo que quando muitos fogos, eu estava um pouco assustado, sem saber por que tanto foguete, era porque o Brasil tinha ganho o primeiro campeonato, né, de futebol, em 1958. E o circo do meu pai estava armado em Angra dos Reis. E aí surge a peça Marcelino Pão e Vinho, não era nem a peça, era o filme Marcelino Pão e Vinho, que fez sucesso no mundo inteiro. E meu pai, né, me faz um convite para me fazer o primeiro papel no teatro, que foi o Marcelino. Eu fiz o Marcelino, que era um melodrama, né? E depois, aliás, era um drama. E depois dessa peça, que foi um sucesso no Circo do Papai, lá em Angra dos Reis, aí ele vai e me coloca para fazer um melodrama chamado Coração Materno, onde eu fazia um contraponto cômico. E ele disse, gostou muito, o pessoal riu muito com a minha figura, com o meu personagem, que era o Felisberto, e ele olhou para minha cara, me chamou assim, eu fiquei em pé, pertinho dele, e ele falou para mim, ó, você fez um drama e fez a plateia chorar, fez um melodrama e fez a plateia sorrir. Quem faz rir, faz chorar, tem que ser palhaço. Ele falou para mim. E aí, vamos pintar a minha cara. Ele sentava assim na mesa, eu de frente para ele, e ele já começava a me ensinar sobre o tempo de humor, né? E o tempo de humor, na verdade, nós temos que contar 3 tempos, né? É o tempo da pergunta, o tempo da resposta e o tempo da explosão, que é a gargalhada. Então, milésimos de segundo, se for perguntado, mal perguntado ou mal respondido, isso pode ser caótico para a resposta da explosão da plateia. E aí foi me ensinando algumas coisas, algumas piadas, e um belo dia, numa quinta-feira, um matinê escolar, o circo estava super lotado, ele pintou o meu rosto, eu já sabia algumas coisas, e ele vai me jogar no picadeiro, né? Só que eu não tinha nome. Eu vestido, maquiado, mas não tinha nome de palhaço. E na hora de entrar, ele falou: que nome nós damos a esse palhaço? Lá existia um artista no circo do meu pai chamado Zé Lapada. Era caipira, era um personagem caipira, muito bom. Aí o Zé Lapada olhou assim e disse: uai, bota Biribinha. Bota Biribinha. Biribinha é filho do Biriba, que meu pai era o palhaço Biriba. Biribinha é filho do Biriba e é pequenininho. Se é pequenininho e é filho do Biriba, então o nome é Biribinha. E aí jogou em cena e me jogou mesmo, que eu não queria entrar. E eu caí, machuquei o joelho, chorei muito e comecei a esfregar os olhos e misturar aquela tinta toda, fez uma melequeira na minha cara e as crianças riam muito com esse choro e com essa sujeira na cara. E olha, eu não dava conta que ali estava começando o meu primeiro ato cômico. Foi assim que o Biribinha Assim que aparece. surgiu. Nossa, olha como é rico, né?
Biribinha, agora, para a gente, né, no caso, você falou uma coisa aí, né, que muitos não sabem, né, que a piada, ela tem 3 tempos, né, que é o tempo da pergunta, resposta e, no caso, a explosão, né, que seria o riso, né? Então, outras coisas que as pessoas também não sabem, né? Acham que a nossa profissão é muito fácil, né? Subir no picadeiro, entendeu? No palco, fazer os outros rirem, né? Só que se esquece que o nosso trabalho exige muita disciplina, né? Existe muita disciplina, comprometimento. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação de disciplina, comprometimento para essa galera jovem que tá permeando, né, a linguagem da palhaçaria, né, que pensa em fazer, né, a linguagem da palhaçaria, que hoje, graças a Deus, né, algumas faculdades já estão incluindo, além da comédia dell'arte, né, está incluindo também a palhaçaria junto, né, na disciplina curricular, né, dos alunos. Então, isso, para mim, já é um lucro. Aqui no Rio de Janeiro, entendeu? A gente conseguiu com o secretário municipal, agora a gente tem um edital cujo qual, antigamente, a gente que trabalha com a arte do palhaço, a gente ficava meio que, aonde que eu vou trabalhar para se inscrever com o meu edital? Eu vou escrever no teatro, eu vou escrever na linguagem circense, na linguagem teatral, em qual que eu vou escrever? Hoje em dia a gente tem a linguagem teatral, a linguagem de circo e tem a linguagem da palhaçaria, né? Para você poder fazer. Mas tudo isso só foi conseguido, conquistado, através de muita disciplina, muita luta, muita conquista, né? Muita força. Né? E o circo brasileiro é a prova viva disso. Né? Poderia contar um pouco da história do circo teatro Biribinha? Claro, claro. Quando a gente fala de disciplina, quando a gente fala de universidade, quando a gente fala de aprendizado, você vê que a minha família já está na quinta geração, né? E nenhum de nós tivemos assim a felicidade de cursar universidades, porque a Universidade do Circense tradicional, vamos dizer assim. Hoje não, hoje nós já temos a felicidade de termos escolas de circo. Isso é muito bom, né? Eu bato palmas para isso. Mas no meu tempo, a nossa universidade, o nosso aprendizado era vendo, ouvindo e praticando. A nossa casa, a nossa residência era atrás do palco. As barracas, os trailers, motorhomes ficavam no mesmo espaço onde ficava o local de trabalho. Então, nós tínhamos por obrigação de acompanhar toda uma disciplina dos nossos mestres, porque eles acordavam cedo e já acordava a galerinha também, porque tinha que ir para o picadeiro ensaiar. Ensaiava de manhã, ensaiava à tarde e às vezes ensaiava depois do espetáculo. E a gente, às vezes, como uma vez eu perguntei a meu pai, por que é que eu ensaio tanto? E ele me respondeu assim, para você ser o melhor. Outra vez, eu fui entrar no picadeiro com os sapatos, fui entrar no palco, no picadeiro com os sapatos que eu estava lá na barraca. Quando eu saí da barraca para ir para o palco, ele disse, volte, tire os sapatos, limpe a sola, passe uma escova, entendeu? E calce um chinelo ou um tamanco e vá até o palco. Só calce o sapato ou a sapatilha de trabalho na hora que você for entrar em cena. Eu disse, por quê? Ele disse, por 2 motivos. Primeiro, porque você vai pisar num lugar sagrado, que é o seu local de trabalho. O picadeiro e o palco são locais sagrados, porque ali é onde você derrama o seu suor pela sua sobrevivência. E essa sobrevivência acontece pela sua importância.
Você é tão importante que alguém saiu de casa, às vezes até com chuva, e pagou para ver você. Portanto, você tem que ter disciplina e tem que ter respeito a esse espectador que veio te assistir. Por isso é que o mestre de cerimônias fala respeitável público, certo? A dramaturgia circense, a dramaturgia do anfiteatro, ou mesmo da arena, sabe? Eu falo anfi porque às vezes é só uma meia-lua ali Meia assim, ou mesmo uma circunferência total, né? Que nós, da dramaturgia circense, temos que ter a obediência de lembrar que nós temos três posições para cumprimentar o respeitável público. Diferente da dramaturgia do teatro, que é uma visão frontal. Você cumprimenta baixando sua cabeça. Mas no circo, você cumprimenta o lado esquerdo, o meio e a direita. E aí depois, sempre quando nós vamos cumprimentar, nós levamos a ponta do queixo aqui no ombro esquerdo, pegando aqui o público do lado esquerdo, puxando para o centro, indo até a direita e depois buscando todo o público para a palma das suas mãos e dominando ele. Nós não podemos ficar sentado de costas para o picadeiro, nas superstições dos artistas circenses. Isso chama-se disciplina e respeito ao lugar onde você ganha o pão. E outras coisas mais. Ler o texto, ensaiar as suas cenas, seja em qualquer uma das modalidades que dominam o universo da cultura milenar no picadeiro do circo. Seja acrobacia, seja equilibrismo, seja malabarismo e seja palhaçadaria. Entendeu? Espero que todo mundo que esteja assistindo tenha entendido também, entendeu? A importância, né, de ter essa disciplina, né? Porque o senhor falou um negócio aí que provavelmente pode acontecer também, porque o cara que entra desligado, não entra concentrado, não entra, né, focado, pode acontecer um acidente, né? E se ele trabalha em dupla, ele pode machucar o parceiro, se machucar, ou então machucar alguém da plateia, né? Então, a gente tem que ter essa disciplina, né? Estar sempre em cuidado o tempo todo. Agora, um termo, né, que a gente ouve muito, mas eu acho que o pessoal não conhece, né? É o termo da orelhada, né? O que seria esse termo da orelhada para a galera jovem que está entrando agora aí? Olha só, vamos fazer isso de orelhada, né? Vamos fazer o combinado. É porque nós já temos assim uma experiência, conhecemos tanto o repertório do palhaço do circo tradicional e das comédias, das chanchadas, que nós fazemos aquilo assim de orelhada. Fazemos como no repertório das chanchadas nós temos como se fosse uma comédia dell'arte, os personagens fixos dentro daquela, daquela apresentação, daquele número, daquele esquete, daquela reprise, né? Então, vamos levar o dentista, você vai fazer lá o auxiliar da extração do dente, ou vamos fazer o salão de beleza, ou vamos fazer a máquina fotográfica, certo? O esquete, pega o nome do esquete e vamos levar hoje o jornal. Ali, tá, o jornal eu faço qual? Você faz aquele que fica lendo o jornal. Porque normalmente nós não passamos. Quando é uma entrada nova, porque no repertório do palhaço, o circo tradicional, nós temos as reprises, as entradas, aliás, que é para começar, temos as grandes anedotas, temos os finais. Então, pega uma boa entrada, uma convocatória ali.
pega uma reprise, uma entrada, uma piada grande, pronto, faz um final, está feita a entrada. Que a entrada é aquela, nós no circo tradicional chamamos de entrada, aquela que tem o palhaço e o mestre de cena, certo? O Uhum. palhaço e o mestre de cena. Então, o mestre de cena pergunta, é no caso do Augusto e o Branco. Um faz escada para o outro subir, certo? Um Certo. pergunta, o outro responde. E, e sempre a forma como o mestre de cena se sai, ou o palhaço se sai muito mais, porque como nós sabemos que o palhaço é o sofrido, é o oprimido, né? O subjugado, então o branco, que é bem assim, uma aristocracia, bem aristocrata, então ele sempre está a deixá-lo em situações difíceis. Então, a orelhada é mais ou menos isso aí. Nós fazemos de orelhada. Normalmente não passamos muito. Agora mesmo eu estou aqui com essa pandemia, a gente não tinha muito o que fazer em casa, fora pensar nas dívidas, né? né? Aí, sem ganhar grana, então eu, eu, eu tenho uma coisa, sabe, Bilu, Ui. que sabe? Eu tenho uma coisa que normalmente eu falo sempre que a fome é muito inspiradora. E normalmente os meus espetáculos, as minhas cenas, elas nascem muito da fome. Mas quando eu falo na fome, não é só a fome da barriga, a fome do feijão, do arroz, do bifão. Não, não é só isso. Eu falo da fome do fazer. Né? Então, quando não temos o que fazer, é só olhar para o nada, que a sua imaginação trabalha, e aí a criação, a criatividade chega. Como os meus espetáculos ou cenas sempre começam ou pelo título ou pelo final, porque eu tenho que ter uma ideia, uma garantia de como vai ser a reação de quem vai me assistir. Então, sempre eu começo, porque humor, na verdade, a gente sempre faz pelo fim, né? A gente começa Aham. pelo fim. E a tragédia, como ela sempre antecede ao riso, então eu uso esses ingredientes aí. E na pandemia foi interessante para mim algo, né? Com tanto sofrimento que passamos, né? Com tantas coisas ruins que aconteceram, e a gente não podia ir à rua e não podia ir a lugar nenhum. Então, em casa, eu me colocava aqui no meu cantinho e começava a olhar para a folha de papel ofício, em branco, e começava a imaginar coisas, né? A necessidade de fazer e não ter como. Então eu digo, já que eu não posso fazer, eu vou passar para o papel. E um dia, quando tiver essa chance de poder fazer novamente, eu já tenho o que fazer, né? Não fiquei muito tempo parado. Procurei render quando tudo estava achando que não ia ter mais solução. Pois Quando é, estava tudo um caos, né? Que a gente realmente vivenciou e ainda tem algumas situações em alguns lugares que ainda não está totalmente permitido, né, ficar sem o uso de máscara, né? Aqui já na cidade do Rio de Janeiro já está permitido já ficar sem a utilização de máscara até em espaço fechado, né? Então já está voltando já aos poucos o teatro, os shows, entendeu? Os circos, entendeu? Já estão voltando. Mas passamos um perrengue danado. E nós ainda, mais ainda, porque a gente teve que se adaptar exatamente ao quê? A essa coisa, né, de tela, ter que gravar, ter que fazer essas coisas todas e tal. E quando era para gravar, era tranquilo. E quando a gente vai fazer ao vivo, meu Deus do céu, bem complicado. Né? é, Ô, Biribinha, o tá. pessoal de teatro do Arte do Suburbano, o pessoal do Arte do Suburbano é o grupo de teatro do Jairo, é do meu irmão. Eles Ah, do fizeram uma Jairo. perguntinha aqui,
né? Qual dica o senhor dá aos jovens que estão começando a carreira, tanto de artista em geral, né? Tanto de ator, quanto aqueles que querem fazer a palhaçaria em geral, fazer o palhaço? Olha, na minha família, eu comecei a falar um assunto que eu não terminei, e a pergunta ela me provocou outra vez. Seguinte, na minha família, que eu já estou na quinta geração, olhe bem, aliás, já temos quinta geração, eu sou segunda, só eu e um filho, que é o Michuruca, que são palhaços. Outros tentaram, mas até pintaram o rosto, até vestiram uma roupa, calçaram um sapato grande, colocaram até uma peruca e arriscaram entrar no picadeiro. Mas existe tem uma frase que eu sempre falo, escuta aí, galera. Eu digo assim: o dom e o talento, quem dá é Deus. E quem sou eu para ser desobediente a Deus? Eu nasci para ser um palhaço, e como tal serei, até o final dos tempos. A dica é o seguinte: tudo só dá para começar pelo princípio, não dá para começar pelo fim, não dá para começar assim. Então, para começar aí, porque eu comecei fazendo teatro, e depois foi que eu fui entrando aos poucos no picadeiro e tentando entender por que um palhaço pode ser ator. E depois entender que um ator não pode ser palhaço. Não é que não pode, sabe? Não é que não pode. É porque existe uma coisa aí nesse meio chamado criador e criatura. Então, a criatura é a que eterniza. A criatura é a que você vai deixar para relembrar você. Então, até mesmo no trabalho de ator, em primeiro lugar, a dedicação. Estudar a sua profissão. Conhecer os milindres. Gente, um dia desse eu estava ouvindo o Procópio Ferreira, que foi considerado, no tempo dele, o príncipe dos atores brasileiros. E essa diferença que nós temos do palhaço, ter a liberdade de não ter a quarta parede, o ator ter essa quarta parede ali, dá a nós, palhaços e atores, esse grupo aí, eu estou achando fantástico você falar neles, porque eles são atores, né, um grupo de teatro, mas que fazem também palhaço, né? Não é assim? Também. E também. E experimentar esses dois lados diferentes da mesma moeda é algo que não é concebido a qualquer um, a todos. Então, eles estão estão tendo a possibilidade de usar as duas máscaras, a da tragédia e a da comédia, certo? Então, são os dois lados diferentes da mesma moeda, que é a arte cênica, a arte do emocionar, a arte de transportar para o coração alheio a emoção, viu? Na interpretação, seja do ator ou seja do palhaço. Lembrar sempre, para não fazer essa confusão. Palhaço é palhaço, ator é ator. Mas eu, como ator, né, eu de repente até eu posso. Eu tenho certeza que sou mais palhaço do que ator, mas sou ator também. Quando eu fui fazer a novela Araguaia, aí no Rio de Janeiro, eu cheguei no Projac, a convite do Marcos Chesma, e eu disse a ele: por que eu? Por que o Biribinha? Ele disse: porque eu não quero um ator pintado de palhaço e vestido de palhaço. Eu quero um palhaço para fazer um trabalho de ator, sabe? Eu digo: tá bom. E aí eu fui lá e acabou dando certo, eu ganhei o personagem lá na novela. Porque ele já tinha o Nando Cunha, que estava fazendo, que era ator, e estava fazendo um palhaço no circo da novela. Então, mas o trabalho que os meninos aí estão fazendo são dignos dos meus aplausos, né? A dica é essa daí, gente: humildade. Humildade
sabe, com limite, claro, né? Sempre valorizando o que você faz. Não podemos fazer as coisas de graça. Arte não se acha no meio da rua. Arte é concebido a poucos, sabe? É privilégio, privilégio ser artista, privilégio ser ator, privilégio ser palhaço. Beijo para vocês, sabe? E ó, eu estou aberto a perguntas aqui no. Os meninos aí têm meu contato, alguma coisa que vocês queiram falar mais sobre o teatro do passado e a de hoje, mais um pouquinho, vou me prolongar só umas duas frasezinhas. Pode. Um cuidado no fazer humor na atualidade, sabe? Porque tá havendo aí uma confusão de humor na época atual. Eu não quero dizer que não é para evoluir, é para evoluir. O homem veio aqui para isso, ele está aqui para isso, para evoluir. E nós, artistas, principalmente, precisamos trabalhar a evolução e levar isso ao respeitável ponto. Mas é preciso ter um certo cuidado, porque eu estou vendo aí um monte de palhaços, sabe, que estão fazendo uma certa confusão, principalmente quando se trata de fazer humor com a plateia, quando se trata de fazer humor com o espectador. No meu tempo, nós tínhamos coisa chamada H. O H era aquele contratado que estava na plateia para que pudéssemos fazê-lo, sabe? Fazer uso daquele H nas nossas brincadeiras. Não um espectador que pagou o ingresso para nos assistir. Uma vez o meu pai me chamou de palhacinho sem recurso, porque eu fui tirar onda com um espectador. Ele olhou para minha cara e disse: cadê o seu recurso artístico para fazer o povo rir com a sua cara? Meu filho, o palhaço é o ridículo. O palhaço tem que puxar para si o ridículo. Ele tem que se expor. Não é expor o espectador. Não é brincar com a cara do espectador. E se brincar, brinque com arte. Não com menosprezo. Não faça isso. Porque se tiver alguém que entenda dessas palavras que estão sendo ditas, vão dizer que você está fazendo uso daquela pessoa ali para se tornar engraçado. Então, esse cuidado eu recomendo que vocês tenham para que não confundam. E se brincar, vale, pode, deve brincar, deve. Se estiver na rua, principalmente. Mas tenham cuidado, porque nós estamos vivendo uma época boa, uma época onde a valorização, principalmente de gêneros, as pessoas têm discriminado muito, sabe? E eu não sou de acordo com isso. Quando eu vejo hoje uma mulher assumindo a palhaçaria, eu bato palmas de pé. Eu sou um grande defensor da mulher palhaça, porque a minha mãe sempre quis ser palhaça, tadinha. Morreu aos 83 anos e não conseguiu realizar esse sonho porque o meu pai dizia, como palhaço tradicional lá, ele dizia que mulher não tinha graça. Como muitos ainda falam isso, e eu vou de encontro ao colega meu que fala isso, eu vou de encontro a ele, sabe? Porque tem tanta palhaça aí, melhor do que certos palhaços que eu conheço, engraçadas, bonitas em cena, com as suas estéticas definidas, sabe? A sua competência de comunicação e de saber provocar o riso no coração alheio. Gente, eu falo pra caramba, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. O senhor é uma enciclopédia, entendeu? Da arte, da cultura circense, entendeu? É bom, entendeu? Ah, meu Deus do céu. Isso é papo para a gente ficar, entendeu? Se pudesse ficar direto. Mestre, olha só. A Gláucia Gomes, entendeu? É a minha mulher, ela perguntou um negocinho aqui, entendeu? Eu já falei para ela, mas aí eu acho bom o senhor falar, explicar para ela. Ela pergunta o seguinte: o que o palhaço significa
para o senhor, na vida do senhor? Isso acho que já foi até feito, já até um espetáculo. Eu começo dizendo que eu não sei o que seria de mim se não fosse o palhaço. O palhaço é o meu outro lado da vida. Olha aí o que o palhaço faz. O que seria de mim se não fosse o palhaço? Eu sou um gigolô do Biribinha. Olha aí, há quantos anos o Biribinha carrega esse cara nos braços? Ele é o outro lado da minha vida. Ele é a verdadeira representação da minha vida. Ele é o de mais sagrado, sabe? Que eu, como ser humano, com esse privilégio que tive de vir aqui como Teófanes, descobrir esse cara de dentro de mim e levar ele para o mundo. Então, o Biribinha, o palhaço Biribinha, sabe? É o meu outro, é a outra banda da minha vida. São inseparáveis. É como doce de goiaba com queijo, sabe? É igual Romeu e Julieta, entendeu? Feijão e arroz, não são inseparáveis. Então, não dá para viver, não dá para viver sem ele. Tanto que eu falo sempre que eu já fui eternizado. E foi ele o responsável por isso. E é ele o responsável. E é o Bilu o responsável, porque o Bilu é a criatura, sabe? O Bilu é a criatura. Então a criatura fica para eternizar, para lembrar o Criador. O Criador está aqui, falou, descobriu, botou para fora, e agora vamos botar fertilizante e sempre renovando, dando amor, carinho, dedicação, sabe, a ele. Então é isso. O Biribinha é a minha vida. É isso que eu sempre falo, quando ela pergunta para mim o que o Bilu é, eu falo, o Bilu é minha vida, entendeu? O Bilu é eu do lado avesso, né? Não existe, né? É eu do lado avesso, né? É o Jailson do lado avesso, quer dizer, é o Bilu, né? O Bilu, agora Bilu, né? Agora Bilu. E eu pergunto para o Bilu, né? O que seria do Jailson sem o Bilu? Ele seria nada, né? Ele não seria nada. Entendeu? Aí é por isso que aquele meu espetáculo que se chama Eu Sem Você Não Sou Ninguém, é o título do espetáculo, né? Onde era um sonho que eu tinha de contracenar com o meu palhaço, de saber como seria o meu palhaço fora do meu controle, né? Fora de mim, ele fora de mim como seria. Então, você sem o Jailson, sem o Bilu, não seria ninguém. Tenho certeza. É verdade, oh, meu Deus do céu. Agora, Biribinha, é o seguinte, fala para nós aí agora sobre a palhaçada musical. A palhaçada musicada. A palhaçada musicada. O nome é um só, olha só o que foi que eu fiz. O nome é um só. A palhaçada com SS, musicada com K. E embaixo tem um subtítulo que diz Uma Sinfonia Engraçada. Sinfonia com PH, lembrando da época de farmácia com PH, né? Sinfonia Engraçada com 2 S. Esse espetáculo nasce quando chegamos em São Paulo com o meu Júlio, o garotinho meu, que hoje está com 13 anos, ele estava com 9 meses, lá quando chegamos em São Paulo, que fomos aí para o Sudeste. Ele nasceu de uma necessidade de ter um espetáculo lá em São Paulo. Nós ainda muito verdinho de trabalhar no Sudeste, e a Celiana, minha esposa, fomos fazer uma cena eu acho que Campinas, não, São Paulo mesmo, no Museu da Imagem e Som. E aí pegamos sem saber ainda, não entendia muito bem de instrumentos inusitados, até hoje não entendemos, eu acho bom por isso, porque o espetáculo é a palhaçada musicada, não sabemos tocar nada, eu digo, bom, então vamos fazer uma palhaçada aí, embora.
Aí ela deu esse título, o título quem deu foi ela, e o espetáculo fala da necessidade que temos um do outro. Imagina se eu não tivesse vocês. Se eu não tivesse vocês para me perguntar, se não tivesse vocês acham que um prefeito ia procurar saber dessas coisas tão importantes? Você acha que um médico, um advogado ia procurar saber? Não. Então, o que seria de mim? Então, o espetáculo fala da necessidade que temos um do outro. Porque um pãozinho para ir para a nossa mesa, no mínimo 5 pessoas tiveram que trabalhar para levar esse pãozinho para a nossa mesa. E o espetáculo se resume em uma dona de circo que ficou sem o elenco e o palhaço que ouviu falar isso e vem se oferecer para trabalhar nesse circo. E ela vem vestida de branco, clássico, com chapéu cônico, com roupas bufantes, cheia de brilho, né? Ela, muito pomposa, ela sempre fala para ele que não precisa dele. No final do espetáculo, que aí acaba acontecendo o espetáculo porque aquele palhaço se utilizou de determinados momentos, determinadas cenas de espectadores para fazer até cenas com música, né? Cenas com música, com chocalhos que nós usamos aqui no Nordeste, no pescoço, daqueles até que o nosso querido Café Pequeno da Silva e Psyu, né? O Richard fez um espetáculo muito lindo com a Lília, né? A Corrupita. Então, aí o espetáculo é feito assim, com esses instrumentos malucos e fala sobre essa necessidade que temos um do outro. Lindo, lindo, lindo. Agora, você falou, né, aí do Michuruca, né? O Michuruca, ele é o único que deu sequência na palhaçaria, né? Segue aí, faz boneco. Além dessas coisas todas, o Biribinha, fala um pouquinho para o povo que está assistindo que, além de palhaço, você também tem outras habilidades, né, dentro do circo, né? Sim. As minhas habilidades no circo, porque no circo nós temos que aprender de tudo um pouco, né? Eu aprendi uma vez que você falou assim que o palhaço é o cavalo do circo. E é o clínico do picadeiro, do pau. Ele é o clínico. Um clínico na medicina, ele tem que conhecer o corpo humano todo. Não é assim? E através dos sintomas, ele vai e indica para um especialista naquela área. Só que ele, como clínico, precisa entender que o cara sentiu uma dor em determinado lugar, aí ele envia, ou para um cardiologista, ou para... Enfim. Então, o palhaço, o circense, ele tem que conhecer, em primeiro lugar, a linguagem arquitetônica, vamos dizer assim, né? Porque nós temos um capataz do circo, que eu considero o capataz do circo o arquiteto, o engenheiro do circo, o homem que conhece a altura de um pau de roda, a distância de uma retinida que vai da cabeça do cume até a estaca do cimejo e a distância do pau de roda para esse cimejo, quantos metros, dependendo do tamanho da nesga da lona, onde vai pegar um mastarel que dá sustentação por dentro da lona até ir ao argolão. Então, veja bem, eu estou falando numa linguagem arquitetônica da lona do circo, do espaço do circo. Não é isso? Então, baseado aí, olha, caiu aqui o negócio. Então, é isso aí. E aí nós temos que entender de tudo. As minhas habilidades, fora o palhaço e fora o teatro, eu armo um circo. Eu, com 71 anos, não vou bater todas as estacas, mas ainda me habilito a pegar uma marreta de 8 quilos ou de 10 para dividir com outro
camarada para bater uma estaca. Eu sei marcar um terreno, dependendo, se me derem a marcação do circo, botarem na minha mão, eu sei marcar certinho onde as torres, dependendo se 2, se 4, distância para as espias mestras, ali, distância das retinidas. Se me der a corda de marcação, eu vou montar esse circo sem problema. Conheço a questão até de natureza, que a gente precisa entender um pouco de natureza, chegar no terreno, estudar o terreno, dependendo da época, se é verão, se a época é chuvosa, se a época é chuvosa, não arme em terreno baixo. Procure não armar em terrenos baixos, porque pode dar enchente e prejudicar tudo, sabe? Então, se é época de verão, tudo bem. Terrenos, procure saber o fluxo de pessoas, de carros, para poder ver, ter um visual melhor, onde deve ficar a frente, onde vão ficar a bilheteria, os balus, as trailers, moradia. E no Picadeiro eu fiz maromba, que na época é como se fosse o arame esticado, só que a maromba é aquele cabo de corda de navio, aquele cabo de corda bem grande, e na cruzeta de trás fica uma mola espiral, assim, que é para dar impulso naquela corda. E eu, de 16 até quase 20 anos, eu fiz maromba, com aquele cano na mão, né? Onde você vai, tem vários exercícios que você pratica, inclusive o salto mortal, para fazer a finalização. Não fiz número aéreo. Meu pai não gostava, admirava, mas ele só gostava de som, gostava de picadeiro, baixo, números baixos, né? Eu fiz o malabarismo, que eu não fiz laves, não fiz bolinhas, ensaiei tudo isso, mas eu tinha uma preguiça de pegar no chão, porque cai demais no chão, e eu ficava com raiva, ficava irritado com aquilo, e aí meu pai fazia pratos, quando ele era jovem, e passou para mim. Quando eu comecei a crescer, ele disse, quando eu era novo eu fazia número de pratos, assim, 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 e foi me passando o básico. Daquele básico eu comecei a fazer já ao meu modo. Eu terminava o meu número, eu rodava de 15 a 20 pratos, mais ou menos, com a minha irmã Marta e Denise, que me auxiliavam no picadeiro. E interessante que tudo que eu ia fazer, eu só fazia de palhaço. Eu nunca ia de artista bem arrumado, com todas as pedrarias, com aquelas... Não, eu só ia de palhaço. Só. Tudo que eu fazia, o palhaço tinha que estar, era o meu carro-chefe, né? Como até hoje ainda é. No malabarismo, eu faço ilusionismo e prestidigitação, né? Números bem simples, pouca habilidade manual, né? Poucos escapes, assim mais fácil também, até hoje eu ainda faço. Hoje mesmo, por coincidência, eu estou construindo um aparelho pequeno de mágica, ali de ilusionismo, que era do repertório de meu pai, né? E mandei uma mensagem ontem comprando uma química de fotografias para fazer também magia química, que eu conheço alguma coisa de magia química. No palco, e se tratando do urdimento do palco, onde você me perguntar, desde o proscênio até o ciclorama, eu divido ele todo para você, te informo tudo ali, e lá os cenários, maquinar um cenário para subir, para descer, pintar cenário, sou cenotécnico também, né? E cenógrafo, pintei muito cenário para algumas companhias aqui do Nordeste, do circo do meu pai, as frentes do circo do meu pai e minhas, nunca ninguém pintou, sempre sou eu quem pinto também. Sou artesão, trabalho com mão-lengos, trabalho com fantoches e trabalho com bonecos gigantes, aqueles de Olinda, né?
Tem mais alguma coisa por aí que depois eu vou lembrar. Vai lembrando, vai lembrando. Mexo com madeira, gosto de mexer com madeira, de cortar, de lixar, de construir, sabe? Eu gosto também de fazer isso aí. E normalmente, uma vez tinha um cara que dançava com uma boneca, por questão de ética, eu não vou citar o nome dele, um amigo nosso, palhaço, e eu não entendia como fazer uma boneca daquelas que você dança com ela, presa nos pés. Eu nunca tinha visto, eu era muito novo ainda, e eu fui trabalhar com ele, mas quando terminava o número, ele corria para a barraca, pendurava a boneca e jogava um lençol por cima, que era para ninguém ver. E como eu era parceiro de cena dele, ele fazia isso. Só que um dia eu enganei ele. Quando ele cumprimentou a plateia, eu já saí pelo outro lado e estava ao lado, observando a hora que ele chegava. Quando ele chegou, aí eu cheguei. Quando eu cheguei, ele pegou o lençol. Quando ele foi jogar em cima, eu já tinha fotografado, né? Aí, pronto. Aí olhei a primeira vez, tchau. Já ficou aqui. Mentalizou. Aí eu fotografei e fui fazer uma para mim. Conheci um palhaço chamado Chimarrão. Ele era de Goiás, da cidade de Séries, em Goiás. Foi nosso artista durante 10 anos, o Chimarrão. E ele me ensinou a tecer com arame, trabalhar com arame para fazer máscaras, corpo, braços, tal, com articulações, né? Ele me ensinou a fazer isso. Pronto, aí a minha boneca foi toda feita assim, armada em arame, né? Trabalho com as traquitanas, né? As traquitanas dos palhaços, que eu considero assim muito importante no trabalho do palhaço, viu? E assim gosto de ver meus colegas trabalhando, peço licença às vezes para opinar. Você aceita uma opinião minha? Aceito, Biribi, eu não aceito. Eu gosto de dividir. Eu acho que é importante dividir, sabe? E eu acho que não dá. Às vezes eu ia de uns colegas meus, tradicionais, porque eles não queriam repassar o repertório do palhaço do circo tradicional. Eu digo, para que eu quero tudo isso? Inclusive, eu nem comprei, eu nem gastei dinheiro para ter isso. Me deram, né? Então, se me deram, por que eu vou vender? Se me deram, eu tenho que dar também, sabe? E aí é quando eu procuro, de certa forma, dividir isso com vocês, sabe? Porque vocês para mim, vocês são a coisa mais importante que pôde e que pode existir são vocês. Por quê? Porque foi destinado a vocês fazer o que me foi destinado. E isso me dá uma conformação de que isso nunca vai se acabar. Verdade. É verdade. Isso não acaba, vai ter sempre a continuação. Né? Sempre. E por falar em renovação, né? A gente tocou no Michuruca. Agora a gente vai falar sobre Nelson Silveira. Nelson Silveira era estudante de direito, fazendo o 3º ano de direito. Ele queria ser advogado, de uma família muito simples, lá da Bahia. O meu avô era filho de português e minha avó filha de negros. Com muito orgulho, eu tenho esse sangue aqui nas minhas veias, sabe? Desse povo que eu amo tanto, desses crioulos lindos e maravilhosos. E aí o meu pai saiu de Alagoinhas, que naquela época ginásio no interior era muito difícil, ele era de 1912, e ele foi para a capital, foi para Salvador. Ele era baiano, como eu sou. E aí lá foi estudando até que foi fazer direito. No 3º ano ele trancou a matrícula e fugiu num circo. Né? Era o Circo Teatro Guarani. Circo Guarani.
Meu pai fugiu lá no circo porque deu lá sei lá, uma coisa boa nele que ele fechou, fechou a matrícula e foi para o circo. E aí foi ser, foi trabalhar em teatro, que era circo teatro, 1939, se eu não me engano. E depois foi fazer palhaço. Ele queria se chamar Biriba, mas naquela época, na Bahia, já tinha um Biriba, já tinha um Biriba. E como naquele tempo, quem era registrado no Sindicato dos Artistas, com o nome artístico, não podia usar aquele mesmo nome. Não podia. Isso era regra. E era obediente. Um dia, quando morrer, beleza. Mas enquanto estiver vivo, não pode. Beleza, então. Aí vai que acontece que aí meu pai ficou usando o nome de Birita. Birita, ficou sendo palhaço Birita. Aí Biriba, depois de muitos anos, morre. Quando ele morre, o papai foi e se registrou como Biriba até quando faleceu. E era um poeta, escreveu 26 peças de teatro, todas registradas na SBAT. Eu fui buscar, inclusive, uma vez que eu estive no Rio de Janeiro, com vocês aí, com o Richard, na Slipa, eu fui buscar lá na SBAT, peguei as 26 cópias, aliás, 25, porque uma está na Biblioteca Nacional ainda, é uma comédia. Eu trouxe as 26 obras, as 25 obras estão aqui comigo, e mais 2 livros de poemas que ele escreveu também. E interessante que ele queria ser advogado, não foi, mas a família dele, a família, meus primos, que inclusive alguns já estiveram aqui no Nordeste comigo, eles moram todos aí no Rio de Janeiro, na Baixada. E tem 9 advogados aí. 9. Um bocado de sobrinho, primo, sabe? E tios não tem mais aí, já se foram todos. Mas a galera tá toda aí. Belfort Roxo, Nova Iguaçu, é, como é o nome? São João de Meriti, sabe? A galera tá toda por ali. E esses 9 advogados. Então a coisa já vinha já no sangue, né? Para o pessoal. Então meu pai foi ator, foi palhaço, era artesão também, porque é genético, né? Na família de meu pai, que passou para mim e para minha irmã. No lado de cá, os artesãos sou eu e minha irmã Vera. Mas lá do lado do meu pai, todos. Eram 7 homens e 2 mulheres. As mulheres costureiras e os homens artesãos. Pois é, cara. Aí o Nelson foi um diretor de teatro. Naquela época não era diretor, não chamava diretor, chamava ensaiador de teatro. Né? Naquele tempo. É a mesma coisa. Mas o glossário do circo teatro era muito bonito, muito gostoso, muito rico, né? Umas coisas engraçadas, né? Por exemplo, o sonoplasta, que nós temos hoje, o sonoplasta, que é responsável pela música, né? Durante o espetáculo, naquela época chamava-se controlista de som, né? Umas coisas bem legais. Pois é, esse foi o Nelson. E a Expedita era uma menina da roça, perdeu a mãe, perdeu o pai, e a minha avó, que não era minha avó, mas por ter criado ela, passou a ser a mãe, então virou minha avó. Moravam em Garanhuns, Pernambuco, e lá em Garanhuns, um dia, em 1946, meu pai chegou com um Circo Teatro Sá. Armaram no centro de Garanhuns, e o meu avô, esse cara que um dia viria a ser meu avô, tinha um hotel no centro de Garanhuns. Meu pai se hospedou nele e conheceu minha mãe. Em 2 meses de temporada, namoraram, ficaram noivos e se casaram. E viveram 32 anos, né, fazendo alegria, fazendo teatro, fazendo palhaçadaria, sabe? Muito bom, é muito bom. Mestre, eu vi um bate-papo seu, né, num acervo, né, sobre história de circo,
você falando da importância do Carequinha, né, para você, né? Queria que falasse um pouquinho sobre essa importância do Carequinha, entendeu? Então, o George Savalas Gomes, nosso querido, amado, inesquecível, inspirador, engraçado, responsável, sabe? Palhaço Carequinha, foi o cara que realmente me inspirou, e me deu assim uma energia quando eu vi pela primeira vez. Quando eu vi Carequinha pela primeira vez, eu tinha 1 ano de profissão. Eu contava exatamente com 8 anos de idade quando eu vi o Carequinha a primeira vez. Foi em Itaguaí, aí no Rio de Janeiro. Do meu lado Itaguaí. aqui agora, vizinho. Eu estou morando em Seropédica, é do lado aqui. Você está morando em Seropédica? Seropédica, Então, aí, ó, pertinho, né? Isso, pertinho, pertinho. Então, aí nós estávamos com o circo naquela época, não era chamava circo, era pavilhão. Era um pavilhão onde era um pavilhão de modelo ferradura ali. E aí nosso papai disse: olha, hoje vai vir aqui um grande artista se apresentar. Quem é? O Carequinha. Poxa, Carequinha, eu quero ver o Carequinha. Então fui eu, minha irmã Mércia e a minha irmã Vera, né? E fomos ao cinema. Naquela época se fazia muito show em cinema, né? Os artistas faziam muito show em cinema, clubes, salão de clubes, salão também, encontrava um salão aberto no interior dos povoados, fazia-se muito show assim. Aí eu fui. Quando cheguei lá, olha só, aí eu vejo a trupe: Carequinha, Fred, Zumbi e Meio Quilo, né? Olha a cabeça. Aqui. Não me esqueci. Podia ser que tivesse outros, mas esses 4 marcaram. E calha que, quando eu vejo o cara trabalhando, eu comecei a ter uma noção de palhaço, mesmo criança, diferente da que eu tinha, porque o palhaço é de observar que naquela época ele ficava todo escondido. Ele pintava a cara toda até o pescoço, sabe? Usava uma peruca para esconder o cabelo, botava luvas nas mãos, porque ele não era gente, ele não era humano, né? Não podia dar a entender que ele era humano. E quando eu vi o Carequinha com os braços de fora, a camisa aqui tinha umas tirinhas de pano, assim, para dar uma ideia de pobre, né, de palhaço, aquelas tirinhas de pano, e eu já vi o pescoço dele também, assim, e ele falava muito perto da gente, quando ele subia aquele colarinho, ele deu a entender para mim, realmente, que o palhaço era, por trás daquela maquiagem, daquela roupa, existia um homem, existia um ser humano, existia, sabe, o empréstimo do corpo humano para o artista, para o personagem. Cara, e eu queria ser parecido com o Carequinha. E outra coisa, o que me agradou nele também foi o colorido que ele trouxe para o espírito da criança, para o interior da criança, porque os palhaços até então, eu só tinha visto palhaço de casaca, de fraque, sabe? Com muito colete, muita roupa, muita coisa assim. E ele era colorido, ele teve essa audácia. O Carequinha foi audacioso ao ponto de colorir o palhaço para agradar e sensibilizar a criança, não é verdade? E isso agradou ao olhar da criança e agradou também ao adulto,
Porque quando o adulto via Carequinha, se manifestava no interior dele este ser, criança, que não pode sair de dentro de cada um de nós, porque senão perdemos a nossa essência, a essência do ser humano. E aí, Carequinha me fez ver tudo isso. E eu queria ter uma maquiagem que parecesse com a maquiagem do Carequinha. Eu queria ter uma roupa que parecesse com a roupa do Carequinha. E eu comecei a inventar uma maquiagem para o meu rosto, que eu vou ver se dá para você ver aqui. Eu com 18 anos, aqui, ó. Olha isso, gente. Isso aqui é o Biribinha com 18, tá? Aqui. Olha só que a minha boca era bem parecida com a boca dele, sabe? Cartola, né? A roupa, esse terno aqui que eu tô, era azul com bolas brancas e gravata vermelha. Aqui. E aí eu tinha que eu estou andando um pouquinho que eu vou mostrar para vocês também o meu pai de palhaço aqui, tá? E aí, cara, o Carequinha foi o palhaço inspirador. O Carequinha foi o palhaço que me fez entender, sabe, o ser palhaço. O Carequinha, ele conseguiu agradar a todos. O papai, mamãe, vovó, titia, vovô. Ele gravou para todo mundo. Ele fez para todo mundo, porque muita gente não entendeu por que ele falava na vovó, vovô, titio, titia. Eu entendi, e entendo até hoje. Porque, como disse Antoine de Saint-Exupéry, sabe, não é problema ser adulto. O problema é esquecer esse ser criança que está no seu, esquecer que foi criança. Porque aí tu perde essa essência. Porque o adulto, quando ri e bate palmas de uma mentira que nós palhaços contamos, aí ele está voltando a ser criança. Está entendendo, sabe? O ser criança está se manifestando no interior dele. Ó, esse aqui é o mestre da nossa família. Ó, esse é o Biriba. Olha aí. Olha muita tinta no rosto, não usava peruca e não usava roupa de palhaço. Ele usava terno e gravata de manta. Tá vendo aí? Muito cheiroso. Muito cheiroso. Todo cheiroso. E o Biribinha também. Tem que ser. Quando termina o espetáculo, o espectador, ele está vendo alguma coisa na transmissão? Não, aqui para mim tá bom. Tá bom? Para mim tá bom. Estava dando um delay aqui para mim. Então, termina a apresentação e vem uma pessoa avançada, cumprimentar. Geralmente estamos do trabalho. E se o suor da rua, do corpo, e o meu pai tinha medo que as pessoas dissessem que ele estava mal cheiroso, então ele se perguntava, tinha histórias e mais histórias com esse perfume. E eu sempre tenho o perfume do Biribinha. O perfume do Biribinha não é o perfume do Teófilo. O cabelo do Teófilo é um, do Biribinha é outro. Ele é exigente, viu? Né, Bilu? Isso mesmo. Você confeccionou peruca, tirou para ele e tudo, né? Isso aí. A gente fala... não gostou daqui, eu comprei. Aqui eu comprei, ele me bota para trabalhar. Aí eu fiz. E você sabe por que o Biribinha tem peruca? Por quê? Conta aí. Porque naquela foto que você viu, o Biribinha está com o cabelo aqui. Aquele cabelo era o meu cabelo. Era o meu cabelo. Então, sempre o Biribinha teve cabelo grande. Mas a idade foi chegando.
As épocas foram mudando e os cabelos foram diminuindo. A idade foi chegando e começou a ficar por aqui os heróis da resistência, uns e outros, que já não dava mais para. E como o cabelo é a medula do rosto, o Biribinha depende de cabelo. Eu botei o narizinho, um negocinho, botou a peruca, aparece o Biribinha. Tirou aquela peruca, o cara vai embora. Então é por isso que eu uso a peruca a partir dos 40, quase 40. Eu tinha acho que 35 para 37 anos, quando comecei a usar peruca. Sensacional. Mestre, a gente está chegando já em 1 hora já de bate-papo, já até passamos um pouquinho. Eu queria finalizar, né, porque muita gente me pergunta qual é a diferença, né, entre circo e circo-teatro. Entendeu? Tá, todo mundo me pergunta assim, o que é circo e circo-teatro? Será que teria como dar um... Tem. Olha só, inclusive, sempre que as pessoas vão conversar comigo, só querem falar sobre o palhaço. E eu sou do circo e sou do circo-teatro. Na verdade, eu sou do circo-teatro. Porque o circo, na verdade, ele só tem o picadeiro, a arena. É o circo. E o circo-teatro, ele tem a arena, que é o circo, e atrás da arena tem o palco, que é o teatro. Terminou de fazer as variedades. A primeira parte do espetáculo são as 4 modalidades do circo. Ali vai equilibrismo, malabarismo, acrobacia e palhaço. E aí, fecha-se as cortinas e vamos apontar assim para fazer o intervalo. Vamos toda uma praça de alimentação e volta. Enquanto isso, já foi preparada a cena. Achou o cenário, colocou o fundo do cenário, móveis. A luz já foi previamente elaborada, né? E, assim, e hoje em dia tem também circo-teatro. O circo-teatro é teatro e variedade. Variedade do picadeiro, do circo e o teatro. Agora, circo de teatro é o Tubinho em São Paulo. É o Biribinha em Santa Catarina. É o Biriba. Vai começar o espetáculo. Abrem-se as cortinas, né? Abrem-se as cortinas, já começa a comédia ou o drama. Não tem variedade. É um teatro embaixo de uma lona de circo. É isso aí. É isso aí. Depois eu explicou. E o legal é que está aí, está gravado, está no YouTube. Tá entendendo? Agora, quando alguém me perguntar, eu falo, vai lá no YouTube, no Palhaçadaria, que você vai ver o mestre Biribinha falando essa diferença do circo, teatro e agora o circo de teatro, né? Ai, meu Deus do céu. Biribinha, nós do Palhaçadaria gostaríamos muito de agradecer, tá entendendo? A presença sua, ilustre aí. Quando eu fiz o convite, a Celiana, de prontidão, falou que ia passar para o senhor, e o senhor já na mesma hora aceitou o bate-papo. Agradecer mesmo de coração. Dizer que eu sou fruto, eu amo, entendendo, o Biribinha. Eu acho que é o estilo de palhaço que eu amo fazer, brincalhão, entendeu? Extrovertido. Então, é muito emocionante para mim estar aqui podendo falar com você hoje, né? E por incrível que pareça, a gente estava aqui falando sobre família, não sei se o senhor vai lembrar, há uns tempos atrás, entendendo? Eu estava meio que me divorciando, eu estava num processo de meu filho ir para o circo com a mãe, e eu estava, não, preocupado demais. E aí, ele acabou de me mandar uma mensagem aqui, oi pai, benção, eu estou bem. Aí eu falei assim, caramba, olha que ligação, né? Aí ele foi
você chegou assim para mim e falou assim: Jailson, esfria a cabeça, que ele vai estar indo para o circo. O circo é uma família, né? E eu preocupado com o negócio todo, e você falou assim: você prefere ser pai? Porque meu filho também é palhaço, é o Jujubinha. Você prefere ser pai do palhaço Jujubinha ou você quer ser pai do grande palhaço Jujubinha? E eu tive a honra de, em 2017, eu ir buscá-lo em... Caramba, me deu um branco agora. Eu fui buscar ele na cidadezinha, no interior. E aí, quando eu fiquei hospedado em um hotel próximo ao circo, ele veio ficar um dia comigo e no outro dia eu fui levar ele no circo. Como era próximo ali, eu peguei um táxi. Quando eu botei ele dentro do táxi, o taxista pegou aqui assim, olhou para ele e falou assim: peraí, esse garoto é o Jujubinha? É o Jujubinha do circo? Aí eu falei: é meu filho. Aí ele falou assim: nossa, cara, que legal. Minha filha só fala no Jujubinha, cara. Caramba, que sensacional. Eu vou carregar o Jujubinha pro circo. Aí eu falei: pô, que legal. E quando chegou lá no final, lá na corrida, lá no circo, lá que eu fui pagar ele, ele falou: não, tá tudo tranquilo. Eu tô carregando a estrela da minha filha, né, que é o Jujubinha. Cara, e eu vejo muito isso. Sou muito grato a você que acalmou meu coração naquele temporal que eu estava passando. Olha, eu sempre falo que eu tenho 3 grandes tesouros na minha vida. O primeiro é o dom da vida, né? Que Deus me deu. O segundo é a minha família. E o terceiro grande tesouro são vocês. Meus amigos, meus seguidores, sabe? Essas pessoas que me inspiram, porque muitas vezes vocês me ouvem falar, me ouvem bater um papo desse aqui, achando até que vão aprender alguma coisa comigo. Mas a vantagem sempre é minha. Porque são muitos a buscar conhecimento comum. E aqui só tem um adquirindo conhecimento de tantos que estão aí me vendo. Beijo. Beijo. Muito obrigado. Dá um beijão aí no filhão, na filhota e na Celiana aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, mestre. E gostaria de convidar, quarta-feira a gente vai estar aqui com ninguém mais, ninguém menos que ela, a Marilene. Você lembra da Marilene? A Lili Castro. Vou estar falando com a Lili Castro aqui na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Entendeu? Vou agendar. Eu vou agendar. Nunca mais eu falei com a Lili. Eu quero assistir. Tá isso, bom, se eu assistir, a gente faz até a conexão. Bota para falar junto. Vamos ver. Tá legal? Valeu, gente, então. É um prazer estar aqui com o Teófilo Silveira, grandíssimo mestre Biribinha. E, como eu já falei, semana que vem estaremos com Lili Castro, a palhaça Marilene, falando sobre a trajetória dela e sobre o livro que ela lançou. Tá bom? Então, gente... Viva a palhaçadaria! Viva a palhaçadaria! Como é bom ser palhaço! Como é bom ser palhaço! Para popó, 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 para popó, 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 para popó, 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 para popó, popó, popó. Beijo!